a você que está conosco a partir de agora pela Unimed Concórdia. Sejam bem-vindos ao nosso programa que começa agora ao vivo pelo Facebook da nossa cooperativa. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, recebendo essa grande médica em Concórdia que veio para ficar, a nossa gastroenterologista pediátrica, doutora Tamires Bettinelli. Boa noite, doutora. Boa noite, ouvintes. Boa noite a toda a população aqui que está assistindo ao programa. Que bom tê-la aqui. Seja bem-vinda à Concórdia. Muito que você obrigada. possa escrever uma grande história aqui para você e sua família na nossa cidade, viu? Muito obrigada. Sinta-se acolhida. Obrigada. E a nossa convidada está aqui hoje para falarmos de um assunto muito importante no mundo aí de pais e filhos, especialmente de mães e filhos, né? As mães acabam se envolvendo mais. Mas é um assunto muito importante para o dia a dia, para que as crianças, enfim, os bebês tenham mais qualidade de vida. A gente vai entender mais sobre essa especialidade a partir de agora no nosso programa Unimed para você, que começa agora. Seja bem-vindo. E o nosso convite é para que você agora comece a marcar pessoas que você conhece. Tem amigos, parentes, enfim, familiares que tenham situações que um gastro pode ajudar? Então vai marcando aqui na nossa fanpage, participando, interagindo conosco e mandando as suas perguntas. Essa é uma especialidade nova para a Concórdia. Então é importante que você participe, já faça suas perguntas, conheça melhor a doutora Tamires, que está conosco, é médica credenciada pela Unimed Concórdia. Daqui a um tempo também será médica cooperada e a gente fica muito feliz de ter mais uma novidade para esse corpo clínico da nossa cidade e mais uma especialidade sendo atendida aí pelos nossos médicos, cuidando mais da gente, a população, enfim, cidadãos de toda a grande região. Vai participando, interagindo conosco, porque a partir de agora nós vamos conhecer melhor essa especialidade e também essa médica. Doutora Tamires, então agora sim, boa noite a você. Boa noite. Conta pra gente como é que você chegou aqui em Concórdia, por onde você já passou? Bom, a minha formação inicial, né, então a faculdade de medicina, né, a formação base, eu fiz em Passo Fundo, na universidade ali de Passo Fundo. Me formei há 6 anos atrás, terminei minha formação em Passo Fundo e me mudei para Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu fiz minha formação em pediatria, no Hospital da Criança Conceição, um hospital muito conhecido. Ótimo. Foram 2 anos, então, nessa formação na pediatria. E após eu fiz, então, a minha formação na gastroenterologia pediátrica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que foram mais 2 anos, então, me aprofundando mais nessa área da pediatria. Então, e você atuou, você estava me falando em outro estado, não é? Depois dessa sua trajetória. foi mais no Rio Grande do Sul mesmo. Legal, E depois me mudei agora este ano para Santa Catarina. E está gostando de Concórdia, doutora? Estou aqui faz 3 semanas, 4 semanas, mas estou gostando bastante. Vai se adaptar, vai gostar daqui, né? Vai ajudar muito a nossa comunidade. Mas enfim, a gente conhece muito bem a área de pediatria, não é, doutora? A gente tem vários colegas médicos que atuam na cidade, que as nossas famílias, a população conhece bem. Mas a gastro, voltada à pediatria, é uma especialidade nova. Conta pra gente qual é a função dessa especialidade e o que ela pode contribuir para a vida das pessoas, doutora? Antes de mais nada, assim, acho que é importante eu enfatizar uma coisa, assim. A especialidade, a gastropediatria, ela é uma aliada do pediatra. Então, assim, as crianças e adolescentes que necessitem de um gastropediatra, que vão precisar desse acompanhamento, antes de mais nada, eles têm que ter o acompanhamento do pediatra. Então, que vai ser o médico assistente que vai estar acompanhando. Porque a minha especialidade, ela está ligada ao pediatra. Com certeza. Então, aqui em Concórdia, nós temos ótimos pediatras. Eles sabem que eu estou aqui no município já temos uma parceria firmada. Então, esse encaminhamento do pediatra para o gastropediatra é muito importante. A minha especialidade, assim, o que ela trata, o que ela procura, assim, observar? A gente trata muito da prevenção, do diagnóstico, do tratamento de doenças que vão desde a boca até todo o intestino das crianças
e dos adolescentes. Então, aquela criança que tem queixa de refluxo, de alergias alimentares, alergia ao leite de vaca, intolerância alimentar, dor abdominal, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, que a gente conhece como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, enfim, é uma gama de doenças que a gente cuida, além também, claro, das doenças de fígado, porque a gente fala muito de intestino e de estômago. É verdade, né? Tem mais ligação claro. com o nome. Então, o gastropediatra não é só do intestino e do estômago, mas também de toda a parte ali do fígado, do pâncreas, da vesícula. Então, aquele recém-nascido que nasceu com amarelão. Então, é importante a gente saber quando aquele amarelão pode ser devido a algum problema do fígado, ou as crianças que, porventura, podem ter algum tipo de hepatite, também é da área do gastropediatra. Enfim, é bem completo, né, doutora? É bem completo. E o próprio pediatra ali que cuida dessas crianças, eles encaminham, então, quando é necessário para o gastropediatra. É verdade, porque eles têm alguns procedimentos, né, padrões, não é? E quando foge um pouquinho disso, eles já encaminham para um profissional mais especializado naquela área. Até porque, doutora, as consultas de um gastro, acredito eu, né, leiga que sou, elas tendem a ser mais clínicas. É algo muito, é uma conversa, é entender a rotina daquele pai, daquela mãe. É muito difícil, não é? É algo bem especial. É uma consulta assim, a gente acaba nos focando mais nessa queixa da gastro, mas a gente tem que abordar todo o histórico da criança em relação àquela queixa. Então, agora que a gente sabe que está se falando muito e está tendo muitos diagnósticos das alergias alimentares. Então, o diagnóstico da alergia alimentar, basicamente, ele é um diagnóstico clínico. Então, a consulta é uma consulta mais demorada mesmo. A gente fica ali tentando entender como que é a rotina dessa criança, a rotina alimentar, o histórico dela desde o nascimento. Então, isso é bem importante. Bem legal, doutora Tamires. Que bom que a gente pode dividir isso com você. Que bom. E a todos que estão conosco, sejam bem-vindos. Podem começar a participar. Daqui a pouquinho eu abro aqui esse momento de perguntas e respostas. Vocês podem citar até mesmo casos que vocês tenham acesso, não é? Seus filhos, questões que vocês queiram identificar através da nossa convidada. Ela está aqui justamente para nos ajudar. Começar a abrir a nossa mente em relação a essa questão da alergia. Bom, doutora, da gastropediatria, perdão, alergia é um dos temas que a gastro abre. Vamos começar falando então do amarelão, doutora? Pode ser. Pode explicar para nós o que é isso? Eu achava que isso, um tempo, que isso era só coisa dos antigos, né? Eles diziam que as crianças tinham muito, até que os adultos têm muito. Isso acontece mesmo, doutora? Isso, assim, o que é importante, né? Tem o amarelão do recém-nascido, né? O nome médico para isso, o nome técnico, né, é icterícia neonatal. Onde que o gastropediatra entra aí e pode, então, auxiliar nesse diagnóstico? A icterícia neonatal, o amarelão neonatal, na grande maioria das vezes, é um amarelão fisiológico. O que isso significa? É aquele amarelão que ocorre logo após o nascimento, aquela criança que às vezes precisa fazer a luz, o banho de luz, a fototerapia, que com o passar do dia, esse amarelão tende a ir embora. Mas, o que eu trago aqui e gosto de falar sobre esse assunto porque é muito importante. Existe o amarelão do recém-nascido, que é o amarelão mais prolongado. Que esse amarelão, ele está muito relacionado com doenças do fígado e principalmente uma doença que se chama atresia de vias biliares. O que significa isso? É uma malformação ali do fígado, dos canaizinhos que drena o líquido do amarelão do fígado. Olha só. Quando está mal formado, há um acúmulo ali no fígado e a criança tem esse amarelão por mais tempo, mais prolongado. Mas daí, doutora, como que os pais podem olhar e cuidar se esse amarelão é preocupante ou não? O que se faz? Sempre é importante a gente observar as fezes do recém-nascido, tá?
O amarelão que a gente pensa em alguma doença do fígado, normalmente tem as fezes que a gente chama acólicas, as fezes sem cor, mais branquinhas. Então, aquelas fezes da cor da parede, assim, mais clarinha, tem que ficar de olho junto com o amarelão da pele. Daí a gente tem que investigar essa doença do fígado, que normalmente o tratamento é cirúrgico. E é recém-nascido, doutora? É o recém-nascido, a criança nasce com esse problema. Com esse problema. Tá? Então é muito importante essa criança sempre ter um acompanhamento do pediatra. Então por isso que é muito importante aquela primeira consulta pós a alta da maternidade com o seu pediatra, para ver como a criança está, se o amarelão, aquele que é dito como normal, já foi embora, como que está o cocô da criança, se está com a corzinha, coradinho. Então, eu trago esse assunto porque é de extrema importância que se faça o diagnóstico precoce dessa condição, que se chama atresia de vias biliares, que é uma malformação ali no fígado, que com o diagnóstico precoce a gente evita que essa criança vá desenvolver cirrose no futuro e porventura até precisar de um transplante de fígado. E é comum, doutora, essa doença presente entre os recém-nascidos? Não é comum, mas quando ela existe, ela é letal, se não fizer o diagnóstico. Olha só. Então, por isso que é importante ter o diagnóstico. Então, o pediatra consegue identificar e pode encaminhar para um gastro nesse caso, não é? Muito bem. Doutora, e o amarelão da pele, ele é um amarelão muito forte nesse caso? Como é que a gente pode perceber, né? Porque a gente olha para os nossos bebês, é difícil você identificar se a corzinha dele é assim ou não. Até os pais, às vezes, não veem, né? Quem vê são pessoas de fora que acabam vendo e tendo essa noção de que sim, é um amarelão na criança, não é? Esse amarelão especificamente desse problema mais grave do fígado é um amarelão mais na criança, ali nos primeiros meses de vida. Como que a gente identifica aquele amarelão que vem ali de um problema do fígado? Porque não é só essa doença, né, que pode dar o amarelão. Tem hepatites, tem algumas infecções, né, que podem levar também ao amarelão. Mas quando a gente pensa que o amarelão está sendo causado por algum problema do fígado, ou por hepatite, ou por uma malformação ali do fígado, a gente sempre tem que olhar o branquinho aqui do olho. Isso é uma dica interessante. Olha só, atenção mamães, né? Olha que dica bacana a doutora Tamires traz pra gente agora. Isso. Porque nem sempre a pele, como você disse, às vezes a criança tem os pais mais morenos, né? A gente fica meio em dúvida. Claro, o amarelão chama atenção quando é significativo. E o mas que o branquinho do olho fica mais amarelo. O olho fica mais amarelo, no tom amarelo mesmo. No tom amarelo. Aquele branco do olho, ele fica amarelo. Olha Esse só. é o amarelão que a gente diz, que é o amarelão assim, que está vindo mais do fígado e tem que ficar mais atento e procurar o seu pediatra, fazer exames, tá? Muito bem. Então, mamães, muito obrigada, doutora. Muito claro para nós e olha, uma novidade, eu nunca tinha ouvido nada ainda em relação a essa questão. Se vocês tiverem dúvidas, mandem perguntas sobre essa questão que a doutora pode responder para a gente depois. Já estamos com muitas pessoas conectadas. Olha, temos um colega aqui, doutor Eduardo Camina, profissional de ótimo padrão, com boa formação, elevando o nível da saúde em Concórdia. Bem-vinda, nobre colega. Obrigada. Temos também vários, pessoal de Curitiba está ligado aqui conosco. Temos a Tuane, seja muito bem-vinda, doutora. A nossa cidade agradece você por nos escolher. Então, doutora, é um feedback aí inicial. Muito obrigada. Nós já temos aqui uma pergunta da Sirlene Batista e ela pede o seguinte, doutora: qual é a causa dessa primeira doença que a gente citou? E tem prevenção? Tá, a primeira doença que eu citei, que ela quis dizer dessa malformação do fígado, né? A atresia de vias biliares. A causa, então, é uma malformação ali nas vias biliares, que são os canaizinhos que levam ali a bile, né? Que é aquele líquido amarelinho, a drenagem, levam para fora do fígado. Não tem uma causa específica. Acontece tá? na gestação. Acontece lá na formação do bebezinho, tá? Existem várias teorias, tanto fatores ambientais, genéticos, mas até hoje a gente não tem uma causa estabelecida. E frente a isso,
como a gente não tem uma causa estabelecida, não tem prevenção da atresia de vias biliares, dessa má formação. O que a gente tem prevenção é da sequela dessa doença, se não diagnosticada precocemente. Então, a criança que nasce com essa má formação é uma criança que vai ter esse amarelão prolongado, as fezes sem cor, e se não fizer o diagnóstico precoce dessa doença, a criança ela evolui para cirrose hepática e provavelmente vai precisar de um transplante hepático. Por isso que eu gosto de falar sobre esse assunto, que não é uma doença comum, mas quando existe a doença é importante o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce a gente consegue evitar todo esse desfecho desfavorável aí. Muito bem, muito claro, doutora. Bom, agora a gente vai falar de alergia aqui. Já tem mães participando aqui sobre a questão da alergia. Até a Tami está conosco. Boa noite, Tami. A Tami é uma espectadora, doutora. Inclusive, ela já é sua paciente. Na verdade, o filho, o Arthur. Arthur está tratando de alergia à proteína do leite de vaca com a doutora. Então, excelente médica. Doutora, alergia, né? Antes da gente começar a desmistificar isso, eu quero entender da doutora a diferença entre alergia ao leite de vaca e a intolerância. Explica pra gente, doutora. Isso. São coisas totalmente diferentes, né? A alergia à proteína do leite de vaca é um processo imunológico. O que é isso? É uma reação do nosso corpo, tá? Contra a proteína que existe no leite de vaca. O nosso corpo, a criança no caso, o corpinho da criança, ele reage como se aquela proteína fosse algo estranho e produz substâncias inflamatórias para tentar expulsar aquela proteína do corpo. Só que essas substâncias inflamatórias, elas acabam agredindo também o intestino, gerando inflamação e tudo mais. Então, a alergia é um processo imunológico, tá? Produzido pelo nosso próprio organismo. Isso. A intolerância à lactose é quando o nosso corpo, a gente tem uma enzima que se chama lactase. O que é isso? É uma substância presente, uma enzima presente lá no nosso intestino, na bordinha do intestino, na pelezinha do intestino, que ela serve para digerir a lactose. O que é a lactose? A lactose é o açúcar presente no leite. Não tem nada a ver com a proteína que eu falei antes. Tá? Com o passar da idade, as pessoas, isso é natural, tendem a ter uma diminuição na produção dessa enzima, a lactase. Isso também é natural. Isso, com o passar da idade, a gente acaba ficando com essa intolerância à lactose. Por quê? A gente acaba perdendo a capacidade da enzima lactase de digerir esse açúcar que é a lactose. Então, são coisas totalmente diferentes. A criança que tem alergia à proteína é um processo, uma reação do próprio corpinho ali contra a proteína do leite. E a intolerância à lactose é quando a gente, com o próprio amadurecimento, com a própria passar da idade, acaba perdendo ali a função de digerir o açúcar que existe no leite, que é a lactose. Tá? Então, doutora, quando os bebezinhos, né, as mães dizem que os bebês têm intolerância, isso não acontece. Não. Realmente é a alergia que eles têm. Isso. Um bebê pequeno, assim, com meses, recém-nascido, ou 1 ou 2 anos de idade, muito difícil que vai ser intolerante à lactose. Porque, como eu disse, esse é um processo que se desenvolve com o tempo. Claro, o que acontece? Se a criança tem alguma doença que prejudica essa pele do intestino, como eu expliquei, que é onde fica a enzima lactase que digere o açúcar, por exemplo, criança que tem alergia, tá, ao leite de vaca, criança que tem doença celíaca, tá, que é um problema também no intestino, ou doença de Crohn, ou infecção por parasitose, eles destroem essa pelezinha do intestino
e perdem transitoriamente a lactase, essa enzima. Por isso que a criança pode ficar intolerante à lactose por um tempo, mas isso é secundário a alguma doença que a gente tem que fazer o diagnóstico. Mas não que a doença dela seja intolerância à lactose. Muito bem. Tá? Doutora, e no caso, então, de identificada a alergia à proteína do leite, por exemplo, tem mães que sofrem muito, né, com os seus bebês, seus filhos, enfim, na fase inicial de ingestão dos primeiros alimentos. Eu mesma todo mundo já sabe que eu passei por isso, né? Muito difícil. Crianças com muita cólica, né, com muita dor, você escuta, né, o intestino, a barriguinha fazendo barulhinho à medida que ela se alimenta. Tem como tratar isso? Qual seria o melhor diagnóstico, doutor? O que a gente pode fazer para acalmar aí? Porque realmente eu sei, é uma das piores fases que a gente passa. Isso. É bem importante ter certeza desse diagnóstico, antes de mais nada, né? Porque no momento que a gente faz o diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca, se a criança está em aleitamento materno, como você disse, a mãe tem que entrar numa dieta, né? Sem nada de leite, derivados, porque a proteína do leite de vaca, ela é transmitida ali via materna para o bebê, pelo aleitamento materno. E se a criança estiver usando algum tipo de fórmula, a gente tem que acabar passando para algumas fórmulas hipoalergênicas, que são muito mais caras também. Então, esse diagnóstico, como que é feito? Primeiramente, a gente tem 2 tipos de alergia à proteína do leite de vaca. Tem aquele tipo em que a criança, quando tem o contato com o leite de vaca ou derivados, já fica cheia de lesões no corpo. Que são externas, né? Externas. Tem falta de ar, pode até desenvolver um choque anafilático. Isso pode acontecer. Que a gente tem um nome médico para isso, que é aquele tipo de alergia IgE mediada. Que é quando precisa dessa substância, que se chama IgE, para ocorrer esse mecanismo de alergia. E tem a outro tipo de alergia, que é quando a criança tem sintomas mais do trato gastrointestinal, que é como você me disse, cólicas, vômitos, não ganha peso, às vezes pode ter diarreia, fezes com sangue. Os sintomas são muito variados. E muda de criança para criança, até a intensidade, não é, doutora? Isso mesmo. Por que eu estou falando assim da diferença dos tipos da alergia? Porque para a gente fazer o diagnóstico, muitas vezes a gente não tem exames de sangue que nos ajudem. Nesse tipo de alergia que eu disse, que é quando a criança tem lesões no corpo, falta de ar, chiado no peito, que depende dessa substância IgE, o exame de sangue pode me ajudar. Esse pode. Esse pode? Isso, porque eu vou dosar essa IgE específica para cada componente do leite. Daí, esse pode me ajudar. Mas, no outro caso, para aqueles sintomas de cólicas, desconforto, não adianta fazer exames de sangue. É verdade, eu tenho a prática disso, é bem verdade. negativos. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Primeiro a gente vendo toda a história clínica da mãe, da criança, e fazendo uma dieta de exclusão. Por 2 a 4 semanas. É o tempo mínimo para ficar sem o alimento, sem o leite, que é o nosso suspeito. E após isso, o correto é a gente fazer um enfrentamento. Então, suspende, após 4 semanas, coloca de novo. Se a criança retornar a ter sintomas, a gente tem um diagnóstico estabelecido. Tá? Com o diagnóstico estabelecido, daí sim a gente tem que fazer a exclusão do alimento que está causando alergia, no caso o leite de vaca ali, por um período de no mínimo 6 meses. Doutora, até porque se a gente começa a tirar todos os alimentos e acaba não identificando realmente aquilo que faz mal para a criança, para o bebê, enfim, faltam muitas coisas no organismo dele, né? Até a gente não tem tanta opção de alimentação, a não ser essas fórmulas especiais.
e outros alimentos. Então, é importante ter essa certeza. Eu fui uma mãe, por exemplo, doutora, que tirei tudo da minha filha. Ela praticamente se alimentava só com a fórmula. E era o Neocate, né? E eu tinha medo, aquele medo de colocar para as noites não serem claras, aquela dificuldade é muito grande. Então eu deixei minha filha um bom tempo sem os alimentos, né? E foi uma questão totalmente errada que eu fiz, mas foi a forma que eu encontrei dela não sofrer tanto. Né? Hoje ela já está muito bem, graças a Deus, mas são situações e situações, não é, doutora? É, situações e situações. Isso que tu está trazendo, assim, o seu relato pessoal, é muito importante, porque é o que a gente vê no dia a dia nos consultórios. É verdade. Tá? Por exemplo, para ter uma ideia, o leite de vaca é o principal assim, componente, alimento que causa alergia nas crianças. É estimado assim, que em torno de 3 a 5% das crianças tenham alergia à proteína do leite de vaca. Mas destas que têm alergia ao leite de vaca, menos de 10% vão ter alergia à carne vermelha. Então, a gente nunca tira de imediato tudo o leite de vaca e a carne vermelha. Então, a gente, claro, tem 10% que pode ter alergia à carne vermelha. Então, talvez a gente precise tirar em algum momento a carne vermelha. Mas tem 90% de chance de não ter. Então, a gente nunca tira de uma vez. A soja, né? 25% das crianças que têm alergia ao leite de vaca podem também ter alergia à soja. Então, a gente não tira também de uma vez. Tira aos poucos. Aos pouquinhos, conforme a gente vê a evolução. O que acontece é que é muito angustiante essa situação para as mães. E o tempo parece não passar, né, doutora? Chega assim, a gente fala, é no mínimo 2 a 4 semanas que tem que esperar. Nossa, e essas 2, 4 semanas são horríveis. Sim. Então dá vontade mesmo de tirar tudo. Tira tudo e... Nossa, né? mas não é certo, não é tá? certo. Esse exemplo que eu dei foi de um sofrimento muito grande e na falta de profissionais como a doutora, né, que é gastro aqui em Concórdia, pra gente ter esse acesso. E pra gente ter que se deslocar para outras cidades, tem essa dificuldade também, não é? Isso. Então, eu tive essa experiência. Eu espero que muitas mães que estejam nos assistindo já tenham cuidado disso, doutora, antes de tirar todos os alimentos como eu fiz. Até já temos uma pergunta. Pode falar, doutora. Não, eu só queria, voltando no teu assunto, tu disse assim que a tua filha está muito bem. Quantos anos ela tem? 3 anos e meio. Foi 1 ano, assim, 1 ano e meio de muita dificuldade. E agora? E aí eu recoloquei, depois de 1 ano e meio eu tive a coragem, né, de começar a dar os alimentos para ela, minha família também. E aí eu orei bastante também, doutora. Ajuda. Com certeza. E aí, num certo dia, eu resolvi tirar o Neocate, que é uma fórmula caríssima, né? Que era a última opção de todas. Eu dei para ela esse Neocate cerca de 9 meses a 1 ano, né? Depois que eu descobri esse problema. E eu resolvi dar leite ninho, né? Mas ela tinha ficado quase 1 ano e meio sem contato, doutora. E o restabelecimento dela foi maravilhoso. Essa é a evolução natural da alergia à proteína do leite de vaca, tá? Por que eu quis que tu falasse isso? Para mostrar para as mães. Verdade. Porque assim, em torno de 85% das crianças vão curar a alergia até os 3 anos de idade. É natural. 50% curam até o 1º ano de idade. Sim. Se a gente não fizer dieta de restrição com os cuidados, o que vai acontecer é que a gente vai prolongar por mais tempo essa alergia. Então, esses cuidados que você teve foram importantes para fazer com que a tua filha se curasse antes. E deu super certo. Doutora, olha só, Érica Visotubach. Doutora, meu filho sofre de APLV. Isso. Mas, infelizmente, o Neocate, o Novamil não deram certo. Qual é a fórmula que a doutora receita nesse caso? Tem que investigar melhor, não é, doutora? Assim, esse Novamil que ela falou, qual que é o nome da mãe, desculpa? Érica, então, o Novamil, né, é uma fórmula relativamente nova aqui no mercado, que é a base da proteína do arroz extensamente hidrolisada, e o Neocate é a base, 100% a base de aminoácidos. O que é isso? É lá antes da formação da proteína, são os aminoácidos. Então, aquela criança alérgica, tá? Que a gente sabe que tem alergia, que não tolerou
o Pregomin, por exemplo, outros tipos de fórmula, o Nelkate normalmente é a nossa última tentativa, tá? Porque é uma fórmula à base de aminoácidos. Eu não conheço o teu caso, o teu filho, mas o que eu indico? Quando a criança que tem um diagnóstico de APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, não responde ao aminoácido, que é o Nelkate, teria que investigar outras causas, outras doenças que podem dar sintomas semelhantes à APLV, tá? Claro, de repente a questão não é que ele não deu certo ou de repente é porque ele não aceitou, porque o gosto é ruim, né? Às vezes a criança rejeita. Se a criança rejeitar, bom, a gente vai ter que tentar alternativas de suplementar o cálcio, a vitamina D, de outras formas, tá? Com medicação mesmo. Mas a questão é, se ele tem sintomas da alergia, mesmo com o Nelkate, o ideal é a gente investigar melhor o seu filho, para investigar outras doenças aí que podem mimetizar a APLV, tá? Não se preocupe, Érica. Existe diagnóstico, não é? E não fique preocupada aí, né, com ansiedade. claro. Mas é importantíssimo investigar. Porque eles são tão frágeis, não é, doutora? Isso. E aí... Às vezes a criança não aceita, daí não deu certo, isso é bem comum. Porque não aceita de arroz, não aceita o Nelkate, o que eu faço? Bom, daí eu sempre oriento. A gente vai tentar fornecer o que ele aceitar, tá? Daí o aporte de cálcio, de vitamina, a gente dá através de medicações, de suplementos externos. E se a criança já tem acima ali de 6 meses, que é normalmente o que a criança já tem, a gente vai incentivar ali a alimentação complementar. Tá? Muito bem. Doutora, mais uma pergunta, essa é da Cristiane Grando. Minha filha teve o exame de lactose negativo, mas dei alimento com leite e ela teve diarreias, acredito, vômito, cólica e estufada, né? Ela ficou estufada. Ela está pedindo o que fazer, doutora. Dá para ajudar com a informação? Sim. Assim, primeiro teria que ver a idade da sua filha, né? Provavelmente, pela tua história ali, deve ser uma criança maiorzinha, acima de 2, 3 aninhos. O exame da lactose que tu está me dizendo, se é aquele teste de tolerância oral à lactose, o que é esse exame? É o exame que a criança, a pessoa, vai no laboratório, toma ali uma glicose, né? E mede a lactose, e mede a glicose no jejum, antes de tomar a lactose, e depois mede a cada meia hora de intervalos a glicose no sangue, tá? Através desse exame, a gente vai ver se a criança consegue absorver a lactose que ela ingeriu ou não. Esse exame vir negativo pode acontecer em uma situação específica, ou quando a criança não tomou toda a lactose no exame, quando a criança vomitou a lactose durante o exame. Isso pode ser um falso negativo, que a gente chama. Tem que repetir. Tem que repetir. Isso é uma questão. A criança tem 1 ano aqui, segundo a mãe. Tem 1 aninho. 1 aninho. Tá. 1 aninho já é muito novinha pra gente já pensar assim em intolerância à lactose. Pois, como eu disse, a intolerância à lactose vai se desenvolvendo com o passar da idade, tá? Com 1 aninho, a gente tem que pensar mesmo já nas questões de alergias. Claro que antes de alergias, tem que fazer uma investigação para ver se não tem alguma infecção por bactérias, por bichinhos, como parasitose no intestino. Sempre isso é importante investigar, mas eu pensaria com 1 ano de idade mais em alergias do que intolerância. Isso é bem importante. Tá? E a questão, doutora, das diarreias, da cólica, talvez do próprio cocôzinho com sangue, né? As fezes com sangue. Não sei se é o caso dessa mãe, mas é muito comum também para crianças que têm essa alergia que a gente vê que são sintomas internos, não é? Como evitar isso, doutora? Eu acredito que tem que fazer um diagnóstico quanto antes, não é? Para isso cessar. Não existe uma outra forma. Não. Se a criança tem alergia a algum alimento, a única forma de cessar é a gente fazer essa dieta sem o alimento. Só que é importante assim a gente sempre lembrar que a criança que tem diarreia,
fezes com sangue, nem sempre é alergia, né? A gente está falando muito em alergia aqui, porque o foco foi mais esse, mas a criança com dor abdominal, diarreia, fezes com sangue, é importante a gente pensar também em outras doenças que podem cursar com isso. Então, infecções no intestino, as parasitoses, né? Criança com 1 ou 2 aninhos gosta muito de ficar no chão, tá ali aprendendo a caminhar, então leva a mão na boca. Então, a gente sempre tem que tratar e excluir essas doenças mais comuns. Por isso que é muito importante essa consulta. No pediatra. Isso, com o pediatra, depois essa conversa comigo. Eu demoro bastante na consulta, eu pergunto bastante mesmo. Sou bem chata para isso, porque eu encho de pergunta. Mas é importante. Tem que fazer um histórico detalhado, porque não é tudo que é... Nem é sempre assim, diarreia já é alergia. Não, tem que pensar em outras coisas. Inclusive, tem criança que tem diarreia, tem dor na barriguinha, que não cresce direitinho. Existe uma doença que se chama doença celíaca, que é a criança que tem o processo imune do organismo, de novo, contra o glúten. Né? E já aparece nesses primeiros meses também, doutora? Sim, porque o que acontece? A doença celíaca sintomática, que é aquele tipo mais clássico, a manifestação dela começa na época da introdução alimentar, que é a partir dos 6 meses, que é quando a gente começa a introduzir para a criança alimentos que contêm glúten. Sim, correto. Tá? Então, a farinha de trigo, que a gente faz a massinha, o pãozinho, a bolachinha, tudo isso tem glúten. Então, é importante essa consulta com o pediatra. E vai estufar um pouquinho, vai doer, tem tudo isso. Tudo isso. Então, nem tudo é alergia. Isso é ótimo para que a gente saiba, né? Porque é muito comum nós pais identificarmos tudo como se fosse alergia. Não é? E não é. Tem essas questões tão importantes que a doutora traz para a gente também. Daqui a pouquinho nós vamos falar também de outros assuntos relacionados como o refluxo. Até uma sugestão do doutor Eduardo Camina, que sempre nos acompanha. E tem também aqui já no pré-briefing da nossa médica em relação ao refluxo. Mas, doutora, só tem mais uma pergunta que eu gostaria de responder. E o nome da mãe se chama Anésia. Meu filho tem 2 anos e meio e se queixa muito de dor de barriga frequente. O que pode ser isso, doutora? As fezes dele são tipo bolinhas, ela coloca pra gente. Bom, esse é um assunto também que a gente ia falar, mas que bom que a mãe já trouxe esse assunto, que é um assunto bem importante, tá? E bem comum no consultório pediátrico e do gastropediatra. Uma das causas de dor abdominal na infância, que a gente sempre investiga, é a chamada constipação. Doutora, mas que nome horrível, o que significa isso? É aquela criança que tem dificuldades para evacuar, tá? Sempre nas consultas é importante, eu sempre pergunto, saber do hábito intestinal da criança. Pois uma criança que tem dificuldade para fazer cocô, normalmente, com o passar dos anos, ela pode desenvolver bastante dor abdominal. Tá? Então, criança que faz fezes, cocô em bolinhas, tipo cocô de cabritinho, assim, não é normal. Tá? Entendi. Então, isso é um critério já para constipação. Então, o que seria isso? É aquela criança que provavelmente já começou com uma dificuldade para fazer cocô ali desde 1 ano de idade, 2 aninhos, que é na época que tu começa a tentar tirar a fralda com 2, 3 aninhos. Então essa época é uma época bem assim complicada, porque a gente tem que tirar as fraldas da criança sem estresse, sem pressão, porque quando o desfraude gera muito estresse, normalmente acaba levando a esse problema, que é a constipação. E a criança constipada começa ali, ao em torno de 2, 3 aninhos, com essa dificuldade para fazer cocô, e isso vai prolongando ao longo da vida. E essa dor abdominal do seu filho tem que ser investigada, tem que ser acompanhada, claro, mas pela tua história breve ali, pode ser secundária a essa dificuldade de evacuar dele. Por quê? Como ele faz cocô em bolinhas, fica muito cocôzinho acumulado na barriguinha dele. E isso gera dor abdominal,
a criança perde o apetite, a criança pode começar a ter vômitos, náuseas, refluxo, tudo secundário à constipação. Olha só, doutora, é complicado, não é? Complicado. Como evitar isso? Primeiro, a alimentação da criança. Isso é muito importante, né? Bastante água, líquidos, aquelas guloseimas, bolacha recheada, salgadinho, essas coisas não dá para dar para criança pequena, não é certo. Não é saudável. Frutas, verduras, isso a gente sabe que ajuda. Cuidar nessa época que eu disse ali, da retirada de fraldas. Criança não tem uma idade certa para tirar fraldas, então as mães não precisam obrigá-los, né? Pressionar. Isso, e se sentirem pressionadas. Ai, porque o filho da colega tirou as fraldas ali com 1 ano e meio, nossa. Não, tá? É em torno de 2 a 3 anos de idade, sem estresse, deixar a criança bem à vontade, porque senão isso gera um ciclo que a criança segura o cocô fica mais duro e ela vai segurando e vai ficando mais duro. Isso gera um problema assim por muitos anos depois, tá? E esse caso ali especificamente, talvez a dor na barriguinha seja por isso, por esse problema de constipação crônica que a gente chama. Bem. Doutora, sobre a constipação, mais alguma instrução para que a gente possa fechar também esse tema que é muito importante aqui na gastro? No tratamento, assim, primeiro o diagnóstico, né? É bem importante que as mães sempre cuidem do cocô das crianças, tá? Porque às vezes nas consultas, chega ali as crianças com 5, 6 aninhos e a gente pergunta para as mães, e o cocô, como que é? E às vezes a mãe não sabe me explicar, né? Então, para a mãe é normal. Isso, porque para a mãe o cocô de bolinha ou o cocô muito grosso que entope o vaso é normal, mas não é. Então é bem importante assim, sempre observar como que é o cocô da criança, o hábito intestinal, quantas vezes que ela vai aos pés, se ela tem alguma dor. Também observar se ela perde cocô na calcinha, na cuequinha, que a gente chama isso de escape fecal, que está muito relacionado à constipação. Tá? E no momento que se faz o diagnóstico, fazer o tratamento correto. Tá? Porque esse é um problema que, se não tratado na infância, vai continuar, vai ser um adolescente que vai continuar com esse problema e é bem complexo após depois carregar isso. E pacientes que tiveram alergia têm maior chance de ter essa constipação, doutora? Na verdade, a constipação lá no bebezinho pequeno, com meses de vida, ela pode ser um dos sintomas da alergia. Assim como a criança com diarreia pode ser um sintoma de alergia, a falta também é. A constipação, o bebezinho que tem um cocôzinho muito duro, muito preso, isso pode ser um sintoma de alergia. Não quer dizer que a criança alérgica vai ter constipação, não. É que quando ela está alérgica, não tratada, é um sintoma. Doutora, eu estou encantada com você, com o seu conhecimento, com a sua forma de explanação. Eu e praticamente toda a cidade aqui. Doutora, parabéns, né? Parabéns por essa construção que você está fazendo e por todos esses esclarecimentos que você nos traz como Unimed. Estou muito grata quanto mãe e acredito que todos também. Tem muita gente perguntando aqui aonde você atende, as próprias mães já estão indicando. Isso é muito legal, porque a gente não está fazendo uma exposição da nossa convidada, mas sim a gente está anunciando a chegada dessa especialidade tão importante para o nosso corpo clínico na cidade. Doutora, refluxo. Quando a minha bebê era pequenininha, eu nunca sabia se era cólica, se era refluxo, o que fazia mal nela, porque à medida que saía também, à medida das fezes também era o retorno, né, o refluxo, o vômito. O que é esse refluxo e como que uma gastro pode ajudar? Isso. É importante a gente diferenciar, assim. Existem duas formas de refluxo, né? A gente tem o refluxo fisiológico. O que é o fisiológico? O fisiológico é tudo que é o normal, o esperado do nosso organismo. Então, existe o fisiológico do bebê, do lactente, e a doença do refluxo gastroesofágico, que é uma doença. Como que a gente diferencia os dois, tá? O refluxo fisiológico é aquele bebê que a gente chama o bebê vomitador. Aquele bebê que é feliz,
sorridente, que tem a curvinha do peso sempre subindo, bonita, carteirinha do bebê, que é super importante. Por favor, mães, quando vão se consultar comigo, levem a carteirinha. Então, é aquele bebê que tem a carteirinha ali do peso sempre subindo na curva, mas ele está sempre vomitando, sempre voltando o leitinho. Esse é um refluxo que a gente chama fisiológico, normal, que é um bebê saudável, que está tudo bem, mas tem essa regurgitação, essa volta do mamar. Isso, com o passar da idade, por questões de anatomia do bebê, vai melhorar. Então, até em torno de 8 meses a 1 ano de idade, tende a melhorar esse tipo de refluxo. Mas incomoda mesmo sendo normal? Incomoda a mãe a questão do bebê estar sempre vomitando. Mas o bebê não sente dor. Não sente nada. Nada. É um bebê feliz, sorridente, que a gente chama assim de gordinho vomitador. Que lindo, que é que o bebezinho... que sempre tá com aquele cheirinho azedo, mas é um bebezinho saudável. Saudável, viu, mamães? Fiquem calmas. Isso. Muitas crianças são normais, assim, saudáveis, né? É aquele que tá sempre com aquele babadorzinho, com um cheirinho de azedo, mas o bebezinho tá crescendo bem, tá se desenvolvendo bem, não chora, não dói. Se incomoda. Aquilo não dói. Não dói. Tá, ótimo. Agora, a doença do refluxo que a gente pensa em doença, já é aquele bebê que a gente observa lá nos primeiros meses de vida, que é um bebê que depois da mamada se sente incomodado, tá? Fica choroso. Às vezes ele não vomita, então nem sempre o refluxo se manifesta com vômitos, tá? Às vezes tem refluxo e tu não vê o vômito, mas é um bebê que logo após a mamada fica muito choroso, você vê que às vezes ele não consegue dormir, não consegue desenvolver direitinho. Uma coisa que é fundamental, a curva do peso dele também não anda direito, tá sempre mais ou menos o pezinho dele, ou tá mais estável, ou começa a cair. Esse bebê a gente sempre tem que pensar na doença do refluxo, tá? Ou aquele bebê que é mais prolongado, né? Chega ali com 1 ano, ele continua vomitando, e daí começa a ficar mais incomodado, 1 ano e meio continua vomitando e incomodado. Isso é mais doença do refluxo. E é uma doença tratável, doutora? Isso que é importante. Nos primeiros meses de vida, quando a gente tem o diagnóstico da doença do refluxo no bebê, a principal causa de refluxo no bebezinho ali antes de 1 aninho de idade é a alergia ao leite de vaca. Então, ultimamente, assim, nos principais estudos, a parte mais científica, tem se falado que antes mesmo de começar a encher o bebê de medicação para refluxo, aquele bebezinho de 2, 3 meses, a gente sempre tenta fazer um teste para ver se ele não está com uma alergia. Porque uma manifestação da alergia pode ser o refluxo. Pode ser o refluxo. Pode ser o refluxo. Na criança maior, que tu vê que não tem mais nenhum outro sintoma de alergia, ela está ganhando peso, mas está com dor, está incomodada por causa do refluxo, a gente até tem exames para se fazer, mas a primeira escolha é sempre tentar iniciar algum tratamento para aliviar a criança. Porque nesse caso, a criança sente a dor. Sente dor, isso mesmo. Desconforto, não é? Desconforto. Então, tem tratamento. O tratamento normalmente é feito por 8 semanas. Então, não é medicação para o resto da vida. É só um tempinho. É um tempinho a medicação. Depois a gente reavalia essa criança para ver a necessidade de se fazer uma investigação complementar ou não. Doutora, aí tem a questão também das mamadas, né? Quando é bebê de colo, esses intervalos, como que a mãe pode saber? Porque normalmente a criança que tem, acredito, esse refluxo, né? Esse refluxo mesmo, que sente dor e tal, é um bebê que ele mama normal? Ou ele mama em etapas, um pouquinho por vez? Como é que é isso, doutora? O bebê que tem refluxo, normalmente é um bebê que ele mama, e logo depois, assim, ele não consegue, se for uma mamadeira, normalmente não mama a mamadeira inteira. Chega na metade da mamadeira, ele já está recusando, não quer toda a mamadeira, começa a chorar. O peito é a mesma coisa, às vezes ele mama um pouquinho, mama mais, mas a questão principal é que logo após a mamada, o bebezinho fica choroso, fica incomodado.
Ele vai sentir fome depois, antes, talvez, do tempo? A fome, assim, não é muito padrão, mas, assim, é o choro da criança, né? É o incômodo da criança. O que é importante, assim, que eu sempre falo, que a gente tem aquela criança que tem cólica, né? Tem a cólica do recém-nascido, que a gente sabe, que isso atormenta bastante algumas mamães, que a gente sabe que existe, que nem sempre o choro é refluxo. Pode ser cólica? Pode ser cólica. Então, a gente tem que também ter essa visão, isso o médico especialista, ou isso o pediatra, pode auxiliar a mãe observando o padrão do choro, observando o bebezinho, como que ele se comporta. Porque a cólica do recém-nascido, normalmente tem o padrão. Tá? A partir dos 15 dias? Isso, ela começa mais ou menos ali a partir das 2, 3 semanas de vida, tá? O bebezinho, ele chora, é a regra dos 3, a gente chama, tá? Essa é uma regra meio antiga, mas funciona, assim, para esse diagnóstico. Ele chora por pelo menos 3 horas por dia, e aquela crise de choro que não tem relação com mamar, tá? Pode ser de manhã, pode ser no final da tarde. De madrugada. Normalmente, a cólica do recém-nascido ali, do bebezinho, é mais no final da tarde, mas cessa de madrugada, ele dorme bem à noite, ocorre por pelo menos 3 vezes por semana e em torno dos 3 meses de vida começa a diminuir. Isso é a cólica do bebê, do lactente. Do lactente. Isso. É um choro que incomoda bastante, porque o bebezinho parece que está com muita dor, mas esse choro dele não significa só dor, porque a cólica do lactente já foi comprovado que também é um processo de amadurecimento, não só do intestino, mas também da toda a parte também do bebê, do neurodesenvolvimento dele. Então ela é necessária. Em alguns bebês acontece, tá? Não tem assim uma culpa da mãe, uma culpa do pai por estar chorando, mas alguns bebês têm essa predisposição. Está muito relacionado com a flora intestinal do bebê e com o amadurecimento do intestino do bebê. Em torno de 20% das crianças que vão ter a cólica do lactente clássica. Tem alguns bebês que têm cólica. Tem um chorinho, tem outro. Mas tem outros bebês que têm a cólica mesmo. Essa cólica. Que é em torno de 20%. 20%. Que a mãe pode fazer dieta. Não vai ajudar. Pode aliviar, mas não vai ajudar. Não vai da fazer criança. nada. É da criança. Isso vai passar com o passar do tempo, dos dias, tá? Não traz riscos para a saúde da criança. Isso vai melhorar com o passar do tempo. Sim. E alguma relação, doutora, com o tempo de gestação? 37, 38 semanas, 40 semanas, alguma relação para evitar essa cólica ou não? A principal relação, assim, que tem mostrado os estudos é em relação ao tipo de parto, assim, tá? Tem se falado em alguns estudos que os bebês nascidos de parto cesáreo teriam mais riscos por causa da flora intestinal. Formação, Isso, não é? da formação, tá? E também bebês expostos ao tabagismo. Tá? Então, a mãe tabagista, tanto na gestação quanto no período ali do pós-parto, ou tabagismo no ambiente do domicílio, também pode predispor a essa cólica do lactente. Ótimo. Tá? O que é importante é ter acompanhamento do pediatra, porque acho que o pediatra é importante que vai saber diferenciar, né? A cólica do lactente da cólica doença, alergia. Então, isso é bem importante para a gente poder acompanhar. Doutora, é quase 1 hora ao vivo. Atingimos o nosso recorde hoje. Justamente porque é um assunto muito importante, diferenciado para a nossa cidade. Temos várias perguntas, doutora, depois você vai nos ajudar a responder no offline. Tem pergunta da Fernanda Stockman, é um caso bem específico, depois a gente responde no privado para você. Tem comentários de outros médicos aqui da cidade também participando. A Jéssica pergunta se atende somente pelo plano. Com certeza não, né, doutora? Não é só o plano de saúde, não é só o plano. Mas o plano ajuda bastante. Isso. Tem também pergunta, doutora, meu bebê chora após arrotar, pode ser refluxo? Né? Tem essa questão também, daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor para todas essas pessoas que estão com a gente. Nós teríamos mais um assunto a falar aqui, que é a questão da dor abdominal na criança e adolescente. É mais ou menos isso, doutor? O que a gente poderia brevemente falar? Eu trouxe esse assunto porque é uma queixa comum, assim, as crianças ou os adolescentes, né, criança um pouquinho maior,
procurar o consultório com essa queixa, né, de dor abdominal. O que eu trago, assim, que é sempre importante os pais buscarem também, se preocuparem a presença de sinais de alarme que a gente fala, né? Então, aquela criança que tem perda de peso, que tem dor abdominal, que faz ela acordar de madrugada, tá? Aquela criança que perde aulas devido à dor abdominal, isso são sinais de alarme. Então, isso faz com que a consulta tenha que ser marcada logo, em breve, tem que procurar o pediatra, procurar o gastropediatra, para a gente investigar essa criança. Ponto. Isso é um lado. O outro aspecto é que a dor abdominal na criança e adolescente engloba uma série de diagnósticos, tá? Desde a intolerância à lactose, até a doença celíaca, a constipação, que eu falei antes. Então, assim, é muito importante essa consulta com o pediatra, com o gastropediatra, se o pediatra achar necessário, para a gente poder abordar toda essa questão, esse histórico do paciente, para buscar ali as causas da dor abdominal, né? Então a gente tem tratamento para isso também. Tem bastante tratamento. Doutora, você está feliz aqui na nossa cidade? Tô gostando, tô bem feliz, sim. Nossos pacientes exigem bastante também, você vai ver só à medida que ficar aqui, como as nossas mulheres, mães, pais, enfim, são curiosas, doutora. Vai atender muita gente aí com vontade de aprender e ensinar também. Doutora Tamires, bem-vinda. Obrigada, adorei ficar esse tempinho com você, aprendi muito e já vou marcar uma consulta. Reserve lá mais um horário pra gente aí poder aprofundar melhor esses assuntos. Quero agradecer também você, Karine, agradecer a toda a equipe aqui da Unimed pelo convite para fazer essa conversa aqui, esse bate-papo. Agradecer à cidade, ao município de Concórdia por estar me recebendo. Até agora fui muito bem recebida, estou gostando muito do município, estou aqui à disposição de todos vocês para poder ajudar a cuidar das nossas crianças, dos adolescentes e poder somar aqui a cidade, né? Acho que isso que é importante, somar a Concórdia, a região de Concórdia, para a gente poder cuidar bem das nossas crianças que são nosso futuro, né? Ai, geração que precisa ter muita saúde, né, doutora? Isso aí. Qualidade de vida para essas crianças também, introduzir métodos alimentares saudáveis. Isso mesmo. Quanto mais os pais, as famílias prevenirem, é melhor, não é, doutora? Então, estou à disposição aí de vocês e vamos continuar aqui juntos, então. E vai voltar aqui para o nosso Unimed para você logo, logo. Isso. Doutora Tamires, gastroenterologista, pediátrica, novidade para nossa cidade, com um programa maravilhoso, cheio de participações especiais. Sejam todos bem-vindos à nossa Unimed. Voltamos ao vivo, não segunda-feira. A gente vai fazer um pequeno intervalo, porque nós vamos participar de uma convenção da Unimed estadual lá em Florianópolis nessa semana. Então a gente faz um pequeno intervalo, mas retorna aí com muita informação, muito conhecimento para todos vocês que são nossos seguidores e público da nossa Unimed Concórdia. Um abraço a vocês, tenham uma boa semana e até mais. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada. E atenção para o resultado das melhores operadoras de saúde de Santa Catarina, segundo a principal avaliação do setor, feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em primeiro lugar, Unimed. Em segundo lugar, Unimed. Em terceiro lugar, Unimed. E em 17º, Plano B. Ei, vai lá, que agora é sua vez. Parabéns.